Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Guilherme. Estou dando esse tutorial especificamente após a aprovação pelo NDE, da Engenharia Civil, Núcleo Docente Estruturante, dos modelos, né, de TCC1 e TCC2, do curso de Bacharelado em Engenharia Civil do campus Uruaçu do IFG, certo? Mas nada impede que outros cursos, outros campos, até outras instituições utilizem esses mesmos modelos, né? E esse mesmo tutorial. Então, vamos lá. Esse tutorial é para ensinar vocês, dar algumas dicas a como formatar e configurar os modelos, né, de TCC que foram aprovados aí pelo NDE. Todos eles seguindo estritamente as normas da ABNT, né? Então vamos lá, aqui tem o modelo de TCC2, mas as regras são as mesmas para o modelo de TCC1. Posteriormente eu vou mostrar, né, o modelo de TCC1. A única diferença é a estrutura lógica do trabalho, mas as regras de formatação, de configuração são as mesmas, tá bom? Então vamos lá. Aqui está, né? Esse modelo, né, é um modelo de que pode que está configurado com impressão somente frente, né? Por que isso? É bom explicar isso antes, porque a norma da BNT ela fala que pode ser feito, né, podem ser feitos trabalhos em frente e verso, certo? Mas aí o que acontece é que para trabalhos frente e verso tem que ter margens espelhadas e números de página espelhado. E qualquer coisa que o aluno faça, né, a mais nas configurações do arquivo, mexe nessas configurações e pode atrapalhar todo o arquivo. Principalmente porque as seções primárias, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, elas têm que começar em página ímpar. E aí, se o aluno não souber fazer quebra de página ímpar, que é bem mais complicada, dá errado, o arquivo fica todo errado, fica desconfigurado, tá? Então, a norma também prevê que. Por que a norma prevê esse arquivo de frente e verso? Para economizar, né, papel, porque se você for imprimir frente e verso, né, economizaria papel. Mas como aqui o nosso costume, né, é não imprimir os trabalhos ficam em PDF, vão para PDF, né, para o repositório digital, então não vai fazer diferença a gente usar esse modelo, que é o modelo somente frente, né, que está todo formatadinho, já todo automatizado, né, tem várias automatizações que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é importantíssimo falar que vocês não estão acostumados a formatar textos, né, no Word, né, que é o modelo de Word, tá bom, pessoal? Vocês não estão acostumados a formatar com esse revelador de formatação aqui, que é esse pezinho ao contrário aqui, né, tá? Para formatar, né, é obrigatório a utilização desse revelador de formatação. Como que eu revelo a formatação? Tá aqui, ó, no parágrafo aqui, ó, você tem que clicar nesse botãozinho aqui. Por que, que é obrigatório? Porque se ele tiver desligado, você não vai enxergar a formatação. Tá? Por exemplo, aqui ó, tem uma quebra de página. Se você, por acaso, deletar aqui, vai deletar a quebra de página e desconfigura todo o arquivo. Tá? Se você está com um revelador de formatação ligado, você enxerga a quebra aqui, ó, quebra de seção, na verdade, né? Desculpem, não é quebra de página, é quebra de seção. Aí você enxerga. Aí você sabe que ela está aqui. Tá? Então vamos lá, vamos começar. E esse símbolozinho, né, ele indica parágrafo. Então cada enter que você dá, né, é um novo parágrafo, ele indica um parágrafo. Tá? E cada bolinha dessa daqui indica um espaço. Tá? É isso que o revelador de formatação revela. Vamos lá então. Aqui está a capa, né, que é a primeira parte. A capa já está toda de acordo, né, com as normas da ABNT. Coloquei o símbolo do IFG aqui para ficar legal. A ABNT não proíbe, né, e obriga a colocar a logomarca. A gente colocou para ficar, né, mais padronizadinho. Aqui título e subtítulo, quando houver. Lembrando que aqui, né, tem um espaço antes do parágrafo, né? Tá bom?
esse espaço antes do parágrafo está configurado nas configurações de parágrafo, tá? Se o seu título for muito grande, então, por exemplo, um título bem grande e um subtítulo grande também. Ele vai ocupar a segunda linha, né? Podendo, e o nome do autor, se for podendo ocupar aí às vezes mais de uma linha. Se o subtítulo também for grande, pode ser que ocupe 3 linhas. Aí, ó, o 2025 foi para outra página, aí está errado. Você mesmo tem que ir corrigindo essas questões. Como que faz, né? Notem que aqui no nome do autor também tem um espaço antes, né, de parágrafo. É só vir aqui nessa setinha aqui do parágrafo, tá bom? Aqui, ó, espaçamento antes. A unidade de medida aqui é pontos, tá? Não sei porque o Word dá essa unidade de medida em pontos. Então é só você diminuir um pouco aqui, tá? Em 170, vamos colocar 155, por exemplo. E aqui 155 também. Ah lá, já subiu. Uruá subiu. Aqui 155 também. Para padronizar, né? Para ficar tudo igual. 2025 agora subiu, voltou. Então, de acordo com o que você for alterando no seu, no seu modelo aí, alterando o título, ocupando mais linha, se acontecer essa desconfiguração, né, é só você vir aqui nessas configurações aqui do parágrafo. Tem todas as configurações do parágrafo aqui, tá bom? Então, se você for fazer o seu trabalho em dupla, né, você vai colocar o nome de um autor aqui e vai colocar o nome do outro autor na outra linha. Então tem que dar um parágrafo aqui. Note que ao dar o Enter, ao apertar Enter e dar um parágrafo aqui, as configurações deste parágrafo aqui serão copiadas para o próximo, quando você dá Enter, tá? Então, já que aqui, olha, tem essa sombra, né? Já que aqui está com esse espaço antes de 155 pt, quando eu der o Enter, vai também o próximo parágrafo ter um espaço de 155 pt. Basta eu zerar aqui. Então, colocar o nome dos autores aqui em ordem alfabética, né? Tá? O nome do primeiro autor e o nome do segundo autor aqui. Pronto. Verifica lá a data, né? Se tá tudo certo, beleza. Tá? Ok? Lembre-se que se você for deletar isso aqui, não delete a marcação de parágrafo, senão você deleta o parágrafo. Sempre selecione só até a letra. Se você selecionar até o parágrafo, vai deletar o parágrafo, aí vai complicar, né? Olha lá, o nome do autor vai subir, tá vendo? Então, delete só até o R. E aqui mesma coisa. Ok? Bom, passando aqui para a segunda página, é a folha de rosto, né? As mesmas configurações, está tudo configurado. Aqui você vai, se for outro curso, né, vai ter que colocar o nome do curso aqui. Se for outra instituição, tem que trocar o nome da instituição aqui, né? Colocar a área de concentração aqui da pesquisa, deleta isso daqui, tendo parênteses, né? Tá? Orientador, professor ou professora, a titulação, se é especialista, mestre ou mestra, doutor ou doutora, fulano de tal. Então você vai colocar o nome aqui. Se não tiver co-orientador, apague isso daqui. Vai ficar só assim. Então, exemplo. Se tiver co-orientador, vai colocar o nome do co-orientador aqui. Exemplo, vamos supor que eu sou o professor orientador. Então, você vai apagar isso daqui, apagar isso. Como eu tenho mestrado, vai ficar o ME, né, de mestre. Apaga o fulano de tal. Colocar aqui. Opa, estava com caixa alta. Vai ficar assim. Se não tiver co-orientador, apaga tudo. Está no parênteses, vai ficar desse jeito. Se tiver co-orientador, vai colocar co-orientador. Vamos supor que co-orientador é a professora Cristiane, que é a professora do IFG também. Então vai ser professora, doutora.
porque ela tem doutorado. Pronto, ficou desse jeito. Ok, tudo certo. Né? Se precisar de substituir o ano aqui, é só substituir, né? Então, é isso. Depois da folha de rosto, tem a ficha catalográfica, vem no verso da folha de rosto. Ela nem está aqui, nem consta aqui nesse arquivo, porque ela será elaborada por um bibliotecário ou bibliotecária responsável. Geralmente é a biblioteca do campus quem elabora, né, ou da reitoria, alguém da reitoria. E aí tem que anexar lá no PDF depois que tiver tudo pronto. Tá? Aqui tem uma folha de aprovação, mesma coisa, as mesmas regras anteriores que eu falei da folha de rosto servem para a folha de aprovação, vou colocar aqui. Tá? Essa folha de aprovação, hoje em dia, ela está sendo feita mais no SWAP, então ela está aqui a título mesmo, só para cumprir a norma. Provavelmente ela vai ser substituída e assinada pelo SWAP nessas mesmas configurações aqui, no que é o sistema acadêmico, né? Tá? Ok? Após a folha de aprovação, nós temos a dedicatória, né, que é um elemento opcional, mas é bem usado, tá? Ok? Ela tem que estar na parte inferior da página, tá? Ok? Então esse parágrafo está configurado assim. Então, tem que estar na parte inferior da página. Vamos supor que a sua dedicatória, eu coloquei aqui um espaçamento bem grande antes do parágrafo, né? Para ele vir para a parte inferior da página, e ele tem que estar no meio aqui mesmo, com recuo de 8 centímetros, de acordo com a norma, tá? Vamos supor que a sua dedicatória tenha uma linha só. Dedico ao meu pai. Só isso. Veja que o texto subiu porque foi deletado todo aquele texto, né? O que você tem que fazer? Ir lá nas configurações de parágrafo, lembram? Na setinha aqui, ó. E aumentando esse recuo aqui até dar aí, vou colocar uns 700 PT, 700 pontos. Até ficar, aí foi muito, passou para a próxima página, então vou colocar 650. Até ficar, agora ó, a quebra de seção está na outra página, vamos colocar 600. Pronto, agora deu certo. Até ficar no final da página, tá bom? Agradecimentos. Aí você vai configurando de acordo. Os agradecimentos também é um elemento opcional, mas que a gente considera como obrigatório, né? Porque você tem que agradecer, você sempre faz trabalho, né? Com a ajuda de alguém, alguma pessoa te ajudou, não sei, mas você tem que sempre agradecer, tá? Então, coloque os seus agradecimentos aqui num parágrafo único, né? Tá? Ok? Ok. Aqui agora tem a sua epígrafe, né? Tá? A epígrafe também, ela vem no meio aqui, igual a dedicatória, e também tem que vir no final da folha, tá? Então, se a sua epígrafe a epígrafe é uma frase de efeito, né, que tem a ver com o seu trabalho. Se a sua epígrafe tiver uma frase pequena, né, frase pequena, coloque também, organize aqui, configure a distância entre esse parágrafo, né, e o topo da página. Vou colocar aqui uns 900 pt. Não sei, uns 650, né, que eu coloquei na outra. Aí foi muito, 600. Tá, mas vamos supor que a sua epígrafe tenha 3 linhas. Quatro linhas. Aí você vai ter que configurar também. Aí eu vou ter que diminuir ainda menos. Vamos colocar 560 pontos. Aí deu certo. Então você vai ajeitando aqui esse espaçamento antes de acordo com o seu caso. Aí tem um resumo, que é o elemento obrigatório. Ele tem que ser feito de 150 a 500 palavras, tá? Você vai colocar aqui as palavras-chave, tá? 1, 2, 3 e 4. Tá tudo já certinho. E tem o resumo em língua vernácula, tá? Que é em língua estrangeira, quer dizer, tá? Que eles seguem as mesmas regras do resumo em língua vernácula, né? E aqui você vai colocar as palavras-chave na língua que você escolher. Você pode escolher inglês, espanhol, que já tem aqui palavras-claves. Você pode escolher francês, que é resumir. Você pode escolher italiano. Você pode escolher alemão. Então, tem aqui já tem toda a ajuda do que é que você tem que pôr em cima e o que é que você tem que pôr aqui
palavras-chave nas línguas, nas várias línguas. Mas o mais comum é inglês e espanhol. Aí você vai deletar esse parágrafo, sem deletar o parágrafo, só até aqui, ó, pontinho, e escrever seu resumo aqui, tá? E mesma coisa aqui com as palavras-chave. Lembrando que as palavras-chave têm que ser separadas por ponto e vírgula, e elas devem vir, né, com a primeira letra em minúscula, de acordo com a norma da BNT. Ok, depois nós temos a lista de figuras, é um elemento opcional, mas geralmente, né, tem, né, tá? Ela pode ser feita também automaticamente, eu vou ensinar mais para frente como. Tem depois a lista de tabelas, também é feita automaticamente, também é opcional, mas se tiver tabelas é bom colocar, é bom fazer, né? Tem também a lista de abreviaturas e siglas, tá? É um elemento também opcional, tá? Tem a lista de símbolos, também é um elemento opcional. E aqui o último elemento pré-textual, né? Esses elementos aqui todos, da capa até o sumário, a gente chama de elementos pré-textuais, tá bom? Então aqui está o sumário. Né? O sumário é a última coisa que eu vou ensinar, porque é a última coisa que vocês vão fazer, que vocês vão mexer. Ele está todo automático, tá bom? E com hiperlinks, tá? Beleza. Então, agora tem a introdução, né? Todo texto tem a sua introdução, todo TCC tem introdução, né? Nele tem os objetivos gerais específicos e a justificativa, tá bom? Então, assim que estão dividindo a introdução, aqui tem algumas explicações, depois vocês leem essas explicações aí, tá bom? Eu coloco como fazer nota de rodapé, né? Tá? Se você for fazer uma nota de rodapé, né? Você tem um estilo para você aplicar de acordo com as normas da BNT. Só você vir aqui, ó, tá vendo essa galeria de estilos? Olha aqui, ó, tá? Por quê? Porque a norma da BNT manda a nota de rodapé vir toda configurada, com letra menor, espaçamento menor, com a segunda linha alinhada à primeira letra da primeira palavra da primeira linha, e etc. E aí você vai clicar aqui no estilo notas de rodapé, ele já vai transformar esse parágrafo de acordo com a BNT. Olha aqui, notas de rodapé. Então tá automático. Comentário sobre a introdução. A introdução aqui, veja bem, ela começa a ser paginada aqui, página 13, tá bom? O comentário que eu faço é o seguinte: a página da capa não conta, né? A capa não conta, de acordo com as normas da BNT. Começa a contar aqui da folha de rosto, tá? Então, ó, folha de rosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com o sumário e 13 com a folha de rosto. Ou com a introdução, desculpa. 13 a introdução. Por isso que está 13 aqui. Ah, professor Guilherme, mas o senhor falou que tem vários elementos, como por exemplo a lista de símbolos e a lista de siglas, que são opcionais. E se eu quiser tirar, eu não for fazer? Ela já está aqui, porque se você quiser, ela, né, já figura aqui. Se você não for fazer uma lista de abreviaturas e siglas, você vai deletar, inclusive, a quebra de seção. Ó. Todos os parágrafos, inclusive a quebra de seção. Deletou. Ah, eu quero deletar também a lista de símbolos. Delete também a lista de símbolos. Deletou. Pronto. Né? Então, da lista de tabelas já pula para o sumário. Temos um problema. Qual é o problema? Vamos lá? Vamos contar. Vamos contar as páginas de novo. Começa com a folha de rosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora a introdução na página 11. Óbvio, né? Como eu deletei duas páginas, então agora 13 menos 2, né? 11. Como que eu faço para mudar isso daqui? Ah, e só um detalhe. O número de página não pode aparecer nos elementos pré-textuais, tá? Só pode aparecer a partir da introdução. É bem fácil. Você vai clicar duas vezes aqui no cabeçalho aqui do número de página, clica duas vezes, vai aparecer essa aba aqui de cabeçalho e rodapé. Você vai vir aqui em número de página e formatar número de página. Iniciar em, você vai colocar 11. Pronto, está iniciado em 11, né, que é
a contagem. A dica aqui também que a gente dá é sempre aqui, ó, a página que está do Word menos 1. 12 menos 1, 11, porque não está contando lá a capa, né? Sempre a página menos 1. Ok? É isso. Então aqui também tem o referencial teórico, né? Que ele pode ser subdividido do jeito que você quiser, do jeito que o seu orientador quiser. Às vezes o orientador não quer que chama referencial teórico, ele quer que já chama um título específico, né? E aí esse título vai ser dividido na seção 2, 3 e 4, por exemplo. Ou 2 e 3, por exemplo. Pode ser também. Ou às vezes seu orientador quer que o seu referencial teórico fique todo na seção 2. Aí vai ser dividido seção 2.1 e 2.2. Aí também, tá? É você com ele que vai mandar. Vamos lá, então. Vamos dar exemplo dessa divisão. Aqui, para ficar todo o sumário automático, nós vamos também usar os estilos, né? Toda vez que eu tiver um título de seção, né? Seção são essas divisões do texto, né? Tá? Toda vez que eu tiver um título de seção ou subseção, né, eu vou usar a galeria de estilos. Essas seções são chamadas de seções primárias, secundárias. Por que primária? Porque tem um algarismo só. Um algarismo só. Aqui, secundária, por quê? Tem dois algarismos, 2.1. Então é secundária, de acordo com a norma da BNT. Quando tem 3 algarismos, é terciária. Tá? Quando tem 4 algarismos, é quaternária. E quando tem 5 algarismos, é quinária. Tá? A norma da BNT fala que o texto pode ser dividido até em seções quinárias. Tá bom? Então, vamos supor que você quer colocar aqui uma divisão do 2.1.1, uma seção terciária. Né? Teste de seção terciária. Você escreve o seu título da seção terciária, vem aqui nos estilos e clica em seção terciária. Olha aqui, ó, seção terciária. Aqui, ó. Ele já vai automaticamente numerar e fazer a configuração de formatação todinha de acordo com a norma da BNT. A norma fala que as seções têm que ter uma hierarquia tipográfica, negrito, maiúsculo, itálico, minúsculo, etc. Então aqui já está de acordo com a norma. A seção primária é tudo maiúsculo e negrito, a secundária é tudo maiúsculo, sem negrito, a terciária é negrito, mais normal, só minúsculo, né? A quaternária é itálico, né? Cadê quaternária é itálico, né? E a quinária deixa eu lembrar como que é a quinária aqui. A quinária é itálico e negrito, tá bom? Então é isso, tá? É isso. Então, se você quiser dividir o seu texto, você vai usar aqui os estilos das suas seções. Lembrando que na seção primária não tem nenhum parágrafo antes, porque tem uma quebra aqui, ó, tá vendo? Uma quebra de página, tá? E entre as seções secundária, terciária, quaternária e quinária, é obrigatório vir um parágrafo antes e depois, vazio, da seção, do título da seção. Então tem um parágrafo antes e um depois. Um antes e um depois. Texto, né? Tá? Um parágrafo antes e um depois. Texto. Um parágrafo antes e um depois. Texto. Esses lugares onde estão escritos texto aqui, texto, texto, você vai deletar o texto e escrever o seu texto, né? Deletar só essa parte aqui, sem deletar o parágrafo, e escrever o seu texto. Tá? Pois bem, vamos supor que o seu professor pediu para você dividir o referencial teórico em seção 2 e 3. Então, você vai ter que fazer uma quebra de página aqui. Né? Tá? Você vai ter que fazer uma quebra de página aqui. Aqui você vai vir inserir não, desculpa, layout, nessa aba layout, quebra de página. E aqui você vai colocar, ele mudou a letra, né? Não está em Times, está certo. Times 12. Título da seção 3.
E aí, seleciono o parágrafo e coloco aqui, seção primária, né? Ele já atualiza aqui como 3, e a metodologia que estava como 3, ele já transforma em 4. Ele faz tudo automático, entenderam? E é essa a grande vantagem de usar os estilos. Ele vai transformando automaticamente. Então, vamos supor que o orientador mandou você dividir isso aqui, né? Tá? Tá feito. Aí aqui você vai colocar o texto, né? E assim por diante, vai desenvolver aqui, ok? Esse aqui é um exemplo de citação longa. De acordo com as normas da ABNT, as citações diretas com mais de 3 linhas, elas têm que vir num parágrafo separado, com letra menor, espaçamento menor, com recuo de 4 centímetros. Tá? Para você não precisar de toda hora que fizer uma citação longa vir aqui, né, para você não precisar disso, o que você faz? Tem um estilo aqui das citações longas. Tá bom? Então, vamos supor que isso aqui é uma citação longa. Isso, pronto. Deixa eu apagar esse parágrafo aqui. Isso aqui é uma citação longa. Você seleciona ela, o parágrafo, vem aqui nos estilos e procura aqui, citações diretas com mais de 3 linhas. É o primeiro aqui. Ó. Ele já vai automatizar tudo, ok? Colocar com letra menor, etc, etc. Tá? Então aqui é só um exemplo mesmo. Então aqui a metodologia, é a seção 3, né? Agora ela virou 4, porque eu acrescentei uma lá. Aqui um exemplo de subtópico, outro exemplo de subtópico, tá? Só para vocês verem os exemplinhos aí. Aí você pode deletar isso aqui. E ao excluir, ele vai renumerando automaticamente, tá bom? E aqui a próxima seção são os resultados de discussões, né? Onde você vai colocar todos os resultados dos seus dados, análise dos dados e tal. Aqui, a próxima seção são as conclusões. Tá? E aqui, finalmente, as referências. Lembre-se, as referências é assim mesmo. Elas são alinhadas à esquerda, é obrigatório pela norma, e elas têm o espaçamento simples. E entre uma referência e outra, tem que ter um espaço em branco. Então, é isso. Entre uma e outra, tem que ter um espaço em branco, tá ok? E aqui a gente colocou algumas coisas, algumas explicações. O apêndice A que a gente colocou foi sobre o sumário. Se você não for ter apêndice, delete isso daqui, só você deletar, tá bom? Lembrando que os títulos das... Aqui termina a parte que a gente chama de textual, nas referências. Aliás, desculpa, nas conclusões. A partir das referências são a parte do TCC que a gente chama de pós-textual. Então, vamos lá? Da capa até o sumário, a gente chama de pré-textual. Da introdução até a conclusão, a gente chama de parte textual. E a partir das referências para baixo é a parte pós-textual. Tanto na parte pré-textual, que é aqui, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, quanto na parte pós-textual, que é isso aqui, todos os títulos de seção, né? Os títulos aqui, ó, tem que ter a mesma tipografia da seção primária, que é maiúsculo e negrito, tá? Porém, tem que ser sem número, tá? E centralizado. Como que a gente faz isso? A gente coloca a seção aqui primária, tá? Só colocar ela. Deleta o número aqui, ó. Dá o backspace no número e coloca em centralizado. Tem que aplicar a seção, senão não aparece no sumário, tá bom? Tem que aplicar aqui a seção como seção primária, tá? Senão não aparece lá no sumário. Então, aqui é uma explicação sobre o sumário automático, que eu vou falar por último, tá? E esse apêndice B é uma explicação sobre ilustrações, tabelas e fórmulas, que é bem importante. Eu vou falar rapidinho para vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho de figuras, né? Para a gente, toda figura, né, ela tem que ter um título, né? Uma legenda aqui em cima, um título, e precedido da palavra designativa, né? Figura do número, né? Com tracinho, tá? E tem que ter a fonte.
Quando é você mesmo que tirou, né, você vai colocar o próprio autor, né, e o ano. Tá? E a figura aqui. Né? Bom, essa figura e essa fonte, todas têm norma, têm uma configuração própria na norma. Então a figura, você também vai vir nos estilos e colocar aqui, ó, legenda de figura. E ele vai numerar automaticamente. Quando você quiser fazer lá nos elementos pré-textuais uma lista de figuras, vai ser feita automaticamente. Automaticamente, aqui, ó, tá? De acordo com as figuras que estão aqui, beleza? De acordo com o estilo que você aplicou. Então vamos supor que eu queira uma outra figura. Você vai acrescentar e vai aplicar o estilo aqui, tá? E você coloca a figura e a fonte, a norma especifica que a fonte tem que vir alinhada à margem da figura. E isso você vai ter que fazer manualmente. A fonte também tem um estilo aqui para ela, aqui, ó, fontes de ilustrações. Então você sempre vai colocar esse estilo aqui, tá? Só que ele vai dar para o lado e a norma fala que tem que ser alinhada. Você vai ter que, olha, essa figura aqui está com 5 centímetros só da margem. Você vai ter que vir naquelas configurações de parágrafo, colocar aqui um recuo à esquerda, né, de 5 centímetros. Pronto, ela está alinhada, tem que fazer manual, tá? Que figura 2 é um exemplo de figuras que são figuras duplas, né, ou quádruplas, né, figuras 2 e 3. Então aqui está a legenda da figura, né, colocando A e B, demonstrando o que são essas figuras, tá? E aqui A e B no cantinho, alinhados à figura aqui, todos eles em caixas de texto, tá? Vocês podem fazer essas caixas de texto aí. E que a fonte também é alinhada à margem da figura, né? E aqui a 3 mostrando uma figura quádrupla, A, B, C, D. Cada figura tem que estar descrita aqui, ó. Cilíndricos A, prismáticos B, moldados, cilíndricos C e prismáticos D. Tá? É isso. Com as letrinhas, a gente colocou amarelo porque se fosse preto não ia aparecer direito, né, por causa da cor da própria imagem, né, não ia ficar tão bom, a gente colocou amarelo. Tá? Agora com relação a tabelas, aqui também é a fonte alinhada, né? Tabelas, né, também a mesma situação, tá? Tem aqui um estilo chamado legenda de tabelas. Você sempre vai aplicar para ficar automático lá no sumário, lá em cima, lá na lista de tabelas, lá em cima, nos elementos pré-textuais. Tabela são sempre dados numéricos, sempre dados numéricos, eles são por tabela. A tabela não tem aquelas linhas e colunas todas fechadas e as laterais são abertas, né? Tá? E aqui tem umas regrinhas, né, do conteúdo da tabela, depois vocês leem aí. E os quadros já é um pouco diferente, né? O quadro já são dados mais qualitativos. Aqui tem um pouco de dado numérico, estão iguais, inclusive, né? Mas a tabela é para dados numéricos, tá? Dados quantitativos, e os quadros para dados qualitativos, tá bom? Beleza? E aqui tem o conteúdo também da tabela, como é que é, o título aqui 10, negrito, tá? E os elementos aqui desse jeito. E as siglas, né? Tem uns exemplos, tá? De siglas. E as equações e fórmulas. As equações e fórmulas, elas vão ser feitas sempre dentro de uma tabela. Essa tabela está invisível. Se você clicar nela aqui, ó, tá? E vir aqui em tabela, layout, desculpa, design da tabela, vocês vão ver que ela está sem borda. Se eu colocar a borda, ela vai aparecer. Tá? Por que isso? Para configurar. Sempre vai vir uma tabela com 3 colunas. A primeira coluna vai ficar vazia, a segunda coluna é onde você vai adicionar a fórmula, e a terceira coluna você vai colocar o número de referência da fórmula. Tá? Ok? E a fórmula, como é que você insere fórmula no Word? Né? Você insere fórmula, aqui, ó, inserir equação. Você pode colocar alguma que já existe, tem mais equações do Office, ou inserir uma nova equação sua, né, de algum autor que você pegou ou sua mesmo, tá? Você vai inserir aqui com todos os símbolos. Então, só que terminou, você vai centralizar ela aqui, né? Colocar o número aqui nessa terceira coluna e vem aqui em design da tabela e tirar as bordas da tabela, que vai ficar assim. E aqui outro exemplo, mesma coisa.
aqui a tabelinha com a equação, tá? Equação 2. E toda vez que você for citar uma equação, uma tabela ou um quadro, né, toda tabela, figura, quadro e equação deve ser citada no texto. E ela tem que estar próxima ao texto, né? Tá? Ok? Bom, gente, é isso. O arquivo automático está aí. Terminou tudo? O que você vai fazer? Você vai. Vamos só ensinar aqui como é que faz a lista de tabelas e a lista de figuras nessa configuração automática, né? Então, lista de figuras, lista de tabelas, já tem o sumário, né? Ficou sem lista de quadros, né? Mas vocês podem adicionar lista de quadros aqui, é só fazer uma quebra de seção, tá bom? Então, a lista de figuras, você vai deletar só até o ponto, não deleta o parágrafo, né? Então, vamos lá, vamos inserir a lista de figuras, né? Automaticamente. Você vai vir aqui em sumário, na aba referências, tá? Aba referências, sumário, personalizar sumário, tá? Aí você vai deixar isso aqui marcado, tá? Vai vir em opções, ele te dá algumas sugestões aqui, tá? Você vai deletar essas sugestões e aqui em estilos disponíveis você vai procurar legenda de figura. Então, legenda de figura e colocar o número 1 como nível. Clique em OK, clique em OK. Ele vai perguntar se você quer substituir o sumário que já existe. Você clica em não. Tá? Pronto, as figuras estão aí. Tá? Todas bonitinhas, cada uma com a sua página. Ótimo, automático. Tá ok? Mesma coisa você vai fazer na lista de tabelas. Tá? Na lista de tabelas. Mesma coisa. Você vai aqui na aba referências, em sumário, tá? Personalizar sumário, tá? Opções, ele vai te dar umas opções pré-definidas, você deleta e procura aqui legenda de tabelas agora, né? Não é figuras mais, tabelas. Põe o número 1 como nível, ok, ok de novo. Quer substituir o sumário? Não. Pronto, como só tem uma tabela, né? Ele vai colocar ela, tá? Deixa eu só confirmar aqui pelas normas da BNT, qual que é a ordem dos elementos pré-textuais, para saber onde que é a lista de quadros, que eu vou adicionar ela aqui só para vocês verem como é que é. Aqui está. Lista de ilustrações. Ah, tá, ele dá uma lista de ilustrações, né, geral. Beleza. Então, eu vou colocar, então, a gente colocou aqui primeiro de figuras, né, então vou seguir ordem alfabética. Quadro é com Q, figura com F, então quadro vai vir depois de figura. Então você vai aqui em layout, adicionar uma quebra agora de seção para a próxima página, né? Tá? E vamos colocar aqui lista de quadros. Aqui vai ser uma seção primária, né? Vai aqui em página inicial, coloca aqui o estilo de seção primária, mas lembre-se, quando elementos pré-textuais ou pós-textuais, não pode ter número, tem que vir centralizado. Então você exclui o número e centraliza. Aí na lista de quadros vai seguir a mesma coisa, referências, né? Sumário, personalizar sumário, opções, tá? Vai deletar aqui, excluir essas opções que ele te dá aqui. Vai procurar aqui na lista dos estilos disponíveis, legenda de quadros. Colocar o número 1, nível 1, tá? Ok. E ok de novo. Quer excluir, substituir o sumário? Não. Pronto, aí está o quadro 1 na lista de quadros. Lembrando que ilustrações, tá, gente? São quadros, figuras, fotografias, mapas, tá? Esse tanto de coisa aí.
Como a gente acrescentou uma página aqui, lembre-se que vai ter que mudar a página aqui da introdução, né? Só um exemplo, né? Aqui agora está como página 10, aqui está página 11, né? Se bem que está aqui está como página 13, né? Então aqui tem que ser página 12, né? Teria que ser página 12, né? Você vem aqui em número de página, formatar número de página, iniciar em 12. Ok, agora ficou certinho. É isso. Se tiverem alguma outra dúvida, só entrar em contato de como preencher aqui o modelinho, tá ok? Muito obrigado, tenham um bom trabalho. Bom, pessoal, e para finalizar, vou ensinar vocês a última coisa, depois que você terminar tudo do seu trabalho, né? Você vai atualizar o seu sumário, porque ele atualiza automaticamente os números de página. Você clica em qualquer lugar do sumário, aqui com o botão invertido, e vem em atualizar campo. Se você não acrescentou nada de seções e subseções, você clica em só atualizar apenas os números de página. Se você acrescentou alguma coisa, você coloca atualizar o índice inteiro, que ele automaticamente já coloca tudo aquilo que a gente colocou, ele coloca aqui, né, e coloca o número de página, ok? E para finalizar, vou falar da diferença de estrutura do modelo de TCC 1 e 2, né? Basicamente é a mesma coisa, ficou o mesmo modelo igual. A única diferença é que o TCC 1 ele tem a introdução como seção 1, tá? O referencial teórico e a metodologia. Só até aqui que o aluno tem que ir e colocar os resultados esperados, né? E um recurso de cronograma aí pro TCC 2 e 1 e 2, né? Vamos dizer assim, tá bom? O resto é a mesma coisa. As regras todas permanecem as mesmas de formatação, ok? Bom, é isso. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente auxilia aí, tá ok? Forte abraço a todos vocês. Até mais.